A paz do Senhor Jesus, caríssimos irmãos e irmãs e amigos da Palavra de Deus. Estava aqui lendo diante de um ensinamento do Senhor Jesus, dos discursos, das parábolas e dos ensinos de Jesus acerca do reino de Deus. A parábola do credor incompassivo, do devedor. É uma parábola que ela nos ensina muita coisa. Em Mateus 18, de 21 a 35, nós lemos o seguinte acerca de Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus, ou o reino dos céus, pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar ao seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, o que tinha, para que a dívida fosse paga. Verso 26 do capítulo 18 de Mateus. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Verso 32. Então, o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Verso 34. Então, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Até 7? Mas disse Jesus: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Porque os judeus acreditavam e criam piamente nisso, meu amigo, minha irmã, que a pessoa tinha que perdoar até 7 vezes. Mas Jesus amplia essa visão. Não te digo 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, infinito. Essa parábola é uma daquelas que trata de relacionamento entre os discípulos, o corpo de Cristo. Ou seja,
querido e querida, como estes devem se comportar no reino. Apesar de nossas Bíblias intitularem a parábola do credor incompassivo, o que ela ensina de fato, meu amigo, meu irmão, minha irmã, querido e querida, é a forma de lidar com a ofensa e com o perdão. Jesus não falou isso na oração modelo de Mateus? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que têm nos ofendido, as nossas ofensas, como aqueles que têm nos ofendido. Amém? Essa parábola, ela mostra a graça e, ao mesmo tempo, querido e querida, a responsabilidade. Se, por um lado, Deus nos perdoa por intermédio da sua infinita graça, de seu amor benfazejo, amém? Por outro lado, nós temos a responsabilidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Há quem julgue ser esta uma das parábolas menos complexas entre as que foram pronunciadas e ensinadas por Jesus Cristo. Ela acaba sendo contada por Jesus por causa de uma pergunta de Pedro a respeito de quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. E termina dizendo como nosso Pai Celestial fará conosco, ou seja, uma vez que nós fomos perdoados, meu querido, minha querida irmã, devemos da mesma forma perdoar todos aqueles que nos ofendem. Ou seja, a parábola de Mateus 18, ela fala da vida nova em Cristo, em seu reino. A parábola, ela fala essa lição, ou seja, que Deus nos perdoa segundo a sua graça e a sua misericórdia. A Bíblia ensina a respeito da graça que é transformadora. Se de fato eu e você fomos transformados por essa graça, nós conseguiremos, querido e querida, perdoar, assim como foi e é perdoado por Deus em Cristo Jesus. Então, Jesus estava ensinando que a nossa dívida, ela é impagável. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Romanos 6, 23. Do mesmo modo, ensina que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e afastados, ou seja, destituídos estamos da glória de Deus. Romanos 3, 23. No dizer de Paulo, Deus pagou as nossas dívidas. O próprio Deus, querido e querida, poderia ser nosso credor eterno. E ele providenciou a forma para que nós pudéssemos pagar, entre aspas, a nossa dívida. Ele, Deus, enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, para morrer em nosso lugar. Ali na cruz, a cédula, o risco de dívida que era contrária contra nós, Cristo pagou as nossas dívidas e ele nos reconciliou com Cristo. Tome posse dessa verdade, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, capítulo 8. Que Deus nos abençoe.